Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Dialética da Natureza. Eu sou o professor Anderson Rego, biólogo de formação, e vamos falar hoje sobre a origem do universo, um dos maiores paradigmas da história da humanidade. Quem nunca pensou, imaginou, refletiu sobre a origem das coisas, a origem das plantas, a origem das pedras, a origem da chuva, a origem dos animais e até mesmo a origem do ser humano? Essa reflexão de querer saber, explicar e entender a origem das coisas é inerente do ser humano. E para a gente entender a condição e origem das coisas aqui no nosso planeta e nos planetas vizinhos, temos que entender a origem do universo. E para isso, vamos fazer uma reflexão de como surgiu a partir de uma molécula menor do que um átomo, com uma condensação e uma gravidade de expansão que continha no seu núcleo matéria e energia. Tá aí os ingredientes necessários para uma grande explosão que foi a maior explosão catastrófica que deu origem a tudo nesse cosmos, que foi o Big Bang. Irei explicar mais um pouco à frente. Então, para entender a origem do universo, primeiramente vamos ver essas preliminares. Aqueles estudantes que querem fazer um acompanhamento na bibliografia, a bibliografia utilizada é Inorvá, da Sônia Lopes, do Jorge Aldinho, Ciências da Natureza, e do Nonão da Depressão. Capítulo, professor Anderson. Capítulo 5, página 98. Tá? É daí que vamos partir agora dessa segunda unidade do nosso livro, para entender o universo, a formação do sistema solar e dos corpos celestes. Só lembrando, essa aula não tem, tá? Aqui no livro. Essa aula é de minha própria autoria mesmo. São as preliminares para entender a formação do sistema solar. Sendo assim, vamos agora fazer uma interdisciplinaridade com a arte, né? A arte sempre tem algo novo a nos contar. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é uma imagem do Vicente Van Gogh, grande Van Gogh, cara. Van Gogh desenhou essa obra de arte da janela de um hospício, um lugar muito propício para você pensar o que é arte, entendeu? Né? Ele retrata esses círculos, essas suas pinceladas agressivas. É uma noite estrelada, né? Onde você tem um círculo que representa o movimento dos corpos celestes. É filosofal, é rock and roll, meu irmão. Então, dando continuidade, alguém saberia me responder qual é o formato do universo? Pergunta pesada, pesada. Então vamos ver qual é o formato do universo. O universo tem um formato cilíndrico, de acordo com os físicos. Aí, professor, eles conseguiram ver o universo de cima? É como se eles vissem o universo de cima. Não, tá? Ninguém nunca conseguiu ver o universo de cima. São os cálculos previstos com as imagens do telescópio Hubble e de outros satélites que eles conseguiram mais ou menos fazer os cálculos possíveis. E tanto é que eu posso estar até equivocado nessa aula que eu estou gravando aqui agora, mas eu acho que já vai ter uma nova mudança aí do formato do universo, tá? Professor, beleza, o universo tem um formato aproximadamente cilíndrico. E aonde estamos aí? Na ponta da seta, assim, de acordo com as da teoria física, a gente está na borda, na porta de entrada do nosso universo. Outra pergunta, qual é o nome da nossa galáxia? Não esqueçam, hein? Via Láctea. Então, seguindo o raciocínio da origem do universo, é de suma importância se apropriar de que a humanidade e a história, a cultura, sempre tentou explicar, desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, das civilizações maias, astecas, incas, egípcia, grega, os árabes, os hindus, povos hindus, sempre tentou dar uma explicação para a origem do universo, a explicação da posição do nosso corpo celeste, que é a Terra,
a explicação para o dia e noite e a origem e o surgimento desses corpos. Então sempre teve essas explicações, a explicação religiosa e de que, por exemplo, para os povos hindus, eles partiam de um pressuposto que a Terra e o universo partiam-se de um ovo cheio de camadas, onde essas camadas representariam as constelações, os cosmos e a circulação. Na explicação religiosa cristã do Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus falou, né? Se faz a luz e a luz se fez das trevas. Hum. Então, há várias explicações para a origem do universo em várias culturas. E a gente pode aqui partir de um pressuposto dos povos antigos, como os egípcios, os gregos, os chineses, os árabes, os incas, os maias, os tupis, guaranis também. Tentaram dar uma explicação de como acontecia essa cosmologia da Terra plana. Foi uma das teorias que se predominou muito na antiguidade, nos povos antepassados. A teoria da Terra plana, onde eles partiram do pressuposto que a Terra era plana. Tendo essa perspectiva, há também as explicações do Antigo Testamento judaico-cristão de que a Terra era relatada em conexão ao misterioso firmamento, às águas acima do firmamento, às fontes do abismo, ao limbo, à casa dos ventos. O livro de Gênesis narra que o universo teve um começo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia desse novo mundo, de acordo com a explicação religiosa. Então, a humanidade sempre partiu desse pressuposto de explicações através da cultura. E é de suma importância fazer esses relatos para a gente entender. Só que futuramente aconteceu a criação do método científico, fundamentado por René Descartes, ele que fundamentou o pensamento do experimento científico para explicar a origem do universo e dos fenômenos da natureza. Sendo assim, temos essa imagem para representar a curiosidade desse novo mundo a se descobrir, uma gravura do Flammarion do século XIX, ilustrando a cosmologia da Terra plana. Então, essa teoria da Terra plana ela sempre teve predominante no início da humanidade, beleza? Dando seguimento no raciocínio, os modelos geocêntricos se partiam de um pressuposto, primeiramente, da Terra plana, partiram também de um pressuposto de teorias cujo qual a Igreja Católica Apostólica Romana tinha como centro político, religioso e ético, moral, que dominava naquele momento. Então a Igreja Católica controlava praticamente tudo que era produzido de conhecimento. Um desses conhecimentos era a teoria do geocentrismo. Professor, o que é geocentrismo? O geo é terra, centrismo é o centro. Então, a Terra no centro do sistema solar e todos os corpos circulando em torno dela. Ou seja, era esse tipo de teoria e fundamentação científica de que predominava naquele momento, onde a Terra era o centro do sistema solar. Isso é fundamental a gente entender. Teoria geocêntrica, que foi
totalmente equivocada e superada por um novo paradigma que vamos ver logo à frente, a teoria heliocêntrica, que predomina até os momentos de hoje. Sendo assim, Cláudius Ptolomeu, esse que está aí na imagem, Cláudius Ptolomeu, que postulou essa teoria do geocentrismo. Ptolomeu foi fundamental para se pensar nesse pensamento que a Terra estava no centro, o ser humano estava no centro do sistema solar e de todo o universo. Isso é crucial para a gente entender os passos que foi dando para conseguir ir superando esse pensamento e entender como a Terra estava dentro do seu sistema solar, dentro da sua galáxia, do seu cosmos, e no cosmos toda a vida e todos os seres e corpos celestes dentro desse planificado. Essa imagem que vocês estão vendo é a Terra no centro e ao seu redor os corpos celestes que estão orbitando em torno dela. Seguindo o pensamento, no século XV aconteceu a Revolução Científica, tendo o pressuposto fundamental o método científico de René Descartes. René Descartes, novamente repetindo o nome dele aqui. Então, René Descartes fundamentou o método científico da pesquisa, da hipótese, da experimentação, de testar ou não uma teoria se ela é válida. E teve Nicolau Copérnicos, de 1473 a 1543, como um dos precursores da fundamentação da teoria heliocêntrica. Professor, o que é o heliocentrismo? Hélio, Sol, centro, beleza? Então, o Sol no centro é a teoria onde retira a Terra do centro e coloca o nosso astro-rei, a nossa estrela anã, que brilha todos os dias, e temos que dar muitas graças a ela, porque sem a radiação solar não tínhamos a fotossíntese, sem a fotossíntese não tínhamos os alimentos, sem os alimentos não tem vida nesse planeta. Então aí dá um salve fundamental para o Sol, meu camarada, é de extrema e suma importância. Então Nicolau Copérnico foi um grande pensador para se pensar nessa grande revolução científica, astrônomo. Só lembrando que nesse momento quem ainda predominava nas decisões políticas, éticas, moral, era a Igreja Católica. Pediu que o Copérnico se retratasse em praça pública de que ele estava errado, de que o Sol estava no centro do nosso sistema solar. Copérnico fez o quê? Foi lá e se retratou em praça pública. Copérnico falou que estava equivocado, que o Sol não estava ali no centro do nosso sistema solar, e sim a Terra, e ele não irá mais comentar sobre isso. Outro também que tem uma contribuição significativa foi Galileu Galilei, grande Galileu Galilei, que o Papa João Paulo, eu não sei, acho que foi o segundo, pediu perdão até para os entes queridos dele que está vivo até hoje. O Galileu Galilei foi um astrônomo, um físico, um matemático que fez os cálculos certinho para também ajudar a postular a teoria heliocêntrica que está em vigente. Tá? Até esse exato momento, o que está em vigência é isso, né? O Sol no centro do nosso sistema solar e os corpos celestes orbitando em torno dele. Então, Galileu Galilei teve que se retratar também, assim como Copérnico, em praça pública, pedindo perdão e dizendo que estava totalmente equivocado dos seus postulados científicos de que o Sol estava no centro, mas sim a Terra. Ou seja, a Igreja Católica tinha um posicionamento político, ético, moral, científico, de que quem estava no centro do sistema solar era a Terra e o Sol e todos os corpos circulando em torno dela. Eles também partiram do pressuposto que a Terra era plana, tá? Teoria da Terra plana. Infelizmente, Giordano Bruno não se retratou e foi queimado em praça pública pela Santa Inquisição. Era a extremidade da Igreja Católica que queimou Giordano Bruno em praça pública, por ele não ter se retratado de que o postulado do heliocentrismo estava equivocado. Giordano Bruno foi até a morte, sustentando de que, sim, o Sol estava no centro do nosso sistema solar e não a Terra.
ou seja, a teoria heliocêntrica é que predomina. Mas não, o Papa como o cara, como o ditador, o influenciador político, não admitiu que ele falasse mais alto do que ele e foi lá e mandou queimar o Giordano Bruno, tendo imagens na tela. Esse aí é Nicolau Copérnico. Esse é o Nicolau Copérnicos, o cara que postulou a teoria heliocêntrica com a ajuda e a contribuição de Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros cientistas. Vendo mais a imagem, esse é Galileu Galileia, grande Galileu Galileia, que teve uma contribuição significativa na postulação também, na contribuição de observações dos corpos celestes. Só lembrando, pessoal, que quem ainda não conseguiu compreender a importância desse momento, por favor, tá? Revisa, dando prosseguimento. Esse aí é Giordano Bruno, cara que infelizmente perdeu sua vida e não quis se retratar e foi queimado em praça pública. Dando prosseguimento. Então, bom, então o que predomina, professor Anderson, até hoje é a teoria heliocêntrica. O Sol, o nosso astro-rei, nome científico estrela anã, uma estrela vermelha, média, que está no centro do sistema solar e os outros corpos orbitam em torno dela. Beleza? Isso aí, dando prosseguimento. Esse foi o postulado, o desenho, o manuscrito original de Nicolau Copérnico, que colocou o Sol no centro do universo. Foi esse postulado científico que quase levou Copérnico a ser queimado em praça pública. No entanto, ele se retratou e ficou tudo bem, deixa disso, com a Igreja Católica. Então, dando prosseguimento no pensamento, a descoberta da galáxia foi das marcas científicas mais crucial para se entender o pensamento científico, como se organizava os corpos celestes. Então, o nome da nossa galáxia é a Via Láctea. Quem foi o cientista que a primeira a pensar, a descobrir a nossa Via Láctea foi Immanuel Kant. Então, Kant foi o primeiro. O segundo, Wilhelm Reich, com a revolução óptica. Esse aí é Immanuel Kant, foi o cara que descobriu a galáxia. Esse é Wilhelm Reich. Reich também teve uma contribuição significativa para a revolução óptica. Só lembrando que só foi possível a gente conseguir ver além, foi com os microscópios ópticos, tá? Foi crucial para a gente estudar, entender os corpos celestes que são nossos vizinhos, Marte, Vênus, Júpiter, e também o universo, o cosmos, a nossa Via Láctea e outras galáxias vizinhas. No prosseguimento, uma imagem do microscópio de Wilhelm Reich, na fundamentação, nas criações, no desenvolvimento da óptica, foi crucial para entender. Bom, agora vamos falar sobre a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão. Se falando da teoria do Big Bang, temos que entender que, de acordo com os teóricos que postularam, essa teoria, eles partiram do pressuposto de que, lá no início da formação do universo, uma partícula menor do que um átomo, concentrando matéria e energia, com gravidade de expansão, simplesmente explodiu, liberando muito calor e matéria e energia e a formação de todo o universo que a gente conhece. Então, é de suma importância entender isso. A teoria do Big Bang, que foi postulada por Georges Lemaitre, de 1894 a 1966, um astrônomo, um cara que começou a pensar sobre essa grande explosão. A dificuldade era conseguir provar de forma científica como essa grande explosão de magnitude extraordinária, fora da compreensão humana, aconteceu e como conseguiria provar isso naquele momento. Teve muito estudo da astronomia e
uma fundamentação total na cosmologia, né, do cosmos. Alexandre Friedman, um russo, matemático, cientista, pesquisador também, deu uma contribuição significativa. Só lembrando que o Friedman ele conseguiu provar matematicamente a existência da grande explosão. Só que ele não deu uma explicação plausível, né? Só com os números ficava muito no campo abstrato. E aí teve a contribuição para a investigação da relatividade geral, que lá em 1950 o Albert Einstein conseguiu fazer os postulados da teoria da relatividade geral, beleza? Edwin Hubble. O Edwin Hubble é o rapaz que criou o telescópio Hubble, né? Oh, perdão, foi ele que pensou e postulou na contribuição da teoria do Big Bang, né? Da grande explosão. O telescópio Hubble, perdão, recebe o nome dele em homenagem, tá? Então, o grande Edward Hubble. Vamos ver as imagens desses grandes cientistas. A teoria do Big Bang. Essa é uma imagem do mapa mundi do céu, obtido por montagem de um grande número de fotografias do céu. É como a gente pode observar. Essa faixa branca é a soma de luz de 100 bilhões de estrelas, e as manchas escuras representam a ausência de estrelas, mais forte concentração de gás e poeira que obscurece a visão das estrelas que estão por trás. Mas agora do Big Bang, como eu falei para vocês lá no início, a postulação teórica do Big Bang é que uma partícula menor do que um átomo, concentrando matéria e energia e tendo uma gravidade de expansão, simplesmente explodiu, liberando muito calor, matéria e energia. Só lembrando que o universo ele ainda está em expansão. Ele ainda está em expansão. E em algum momento ele vai retrair novamente. Em algum momento da história, daqui bilhões. O professor Anderson, o senhor não mencionou qual foi o momento exato da... que é assim, de vez em quando passam uns carros de som, você tem que aproveitar para dar aquele relax. Aproximadamente 13,4 bilhões de anos atrás. É brincadeira, meu irmão. 13,4 bilhões de anos atrás, uma molécula menor do que um átomo, concentrando matéria e energia, com gravidade expansiva, liberou uma grande explosão de magnitudes estratosféricas inimagináveis, e com o nome de Big Bang. E só podemos pensar a aplicação das leis e fenômenos da natureza da física pós-Big Bang. Então, por isso que é uma das perguntas, e antes do Big Bang, cujo qual eu vou mostrar para vocês uma resposta para essa pergunta. Professor, e o que aconteceu antes do Big Bang? Daqui a pouco. Dando prosseguimento nesse pensamento, mais um físico, o Georges Lemaître, ele que postulou a teoria do Big Bang, assim como o Alexandre e também o Hubble. Alexandre Friedman, que ajudou uma contribuição significativa, russo, matemático, físico, que deu uma contribuição significativa de forma matemática para as explicações do surgimento do universo a partir de uma grande explosão. Edwin Hubble, o cara que fez as análises por telescópicos e as observações dessa expansão do universo, além dos cálculos também matemáticos do Hubble. A imagem do telescópio espacial Hubble, em homenagem ao Edwin Hubble, é um satélite astronômico artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelho. Então ele observa tanto na luz visível quanto no infravermelho. Foi lançado pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery, missão STS-31. O telescópio espacial Hubble recebeu várias missões espaciais da NASA
para manutenção e para substituição de equipamentos. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens tiradas do telescópio Hubble, o quão foi fundamental e quão é importante a gente ter imagens das nossas galáxias vizinhas, de outros planetas, outras estrelas, e entender também, a partir dessas imagens, a origem do universo. E só lembrando, pessoal, estamos ainda longe de conseguir ter uma compreensão total da origem do universo e todas as suas ramificações. Ainda estamos no início desse conhecimento que é vasto, complexo e imenso. Essa imagem é os pilares da criação. É uma das mais emblemáticas e dos milhares de fotografias capturadas pelo telescópio espacial Hubble. As estruturas em forma de pilar dizem respeito à nebulosa da Águia, também conhecida como M16. Pessoal, observe essa imagem, como é lindo. É da galáxia M16, nebulosa M16. Agora vamos ver uma galáxia com tentáculos negros pequenos aglomerados de formação estelar, com uma tonalidade rosada, numa secção da galáxia de forma elíptica, a Centauros A. Prazer, Centauros aí para vocês, como é linda, né? Ora, um eco de luz, uma esfera de poeira aparenta expandir-se em torno da estrela V838 Monocerotis ao longo de vários meses em 2002. O telescópio espacial Hubble, com imagens desde deslumbrante espetáculo cósmico, no fundo trata-se de uma explosão de luz proveniente da estrela que iluminava a nuvem de poeira. Muito bom também, né? E a grande nebulosa de Órion, vista da caverna da poeira e gás, que é a grande nebulosa do Órion, onde se formam milhares de estrelas. A nebulosa está a cerca de 1, ano-luz do Sistema Solar, situada no sul do cinto de Órion. É a nossa vizinha. A Ômega Centauro, esta imagem panorâmica, mostra aproximadamente 100 mil dos milhões de estrelas albergadas pelo aglomerado globular Ômega Centauro. Os aglomerados globulares são enxames de estrelas muito antigas que se mantêm juntas graças à gravidade. Nesta imagem podemos observar uma variedade de estrelas em diversas faces dos seus ciclos de vida. Caramba, é muito lindo. Agora vamos ver um vídeo do astrofísico Neil deGrasse Tyson, um cara lá daquele documentário fenomenal Cosmos. Só lembrando que o Neil deGrasse, ele é apadrinhado pelo Carl Sagan, grande Carl Sagan. Quem não viu a série Cosmo do Carl Sagan, por favor, vejam, disponível no YouTube de graça todos os episódios. É fenomenal, grande Carl Sagan. E para vocês entenderem também a origem do universo, beleza? Tá aí duas citações de duas séries. A do Cosmo, do Neil deGrasse, mais atualizada. Se eu não me engano, está naquela plataforma de stream Netflix. E tem também, para mim, a minha predileta, a minha preferida, Cosmos com Carl Sagan, disponível no YouTube. Beleza? Então vamos ver aqui o vídeo do Neil deGrasse. É assim que a Via Láctea fica na luz infravermelha. Cada ponto é uma estrela, não só os brilhantes. Quantas estrelas? Quantos mundos? Quantas formas de estar vivo? Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea. Onde estamos nesta imagem? Vê aquele braço externo? É onde moramos. A uns 30 mil anos-luz do centro. A Galáxia Via Láctea é a próxima linha de nosso endereço cósmico. Estamos agora a 100 mil anos-luz de casa. A luz mais rápida que existe levaria 100 mil anos para vir da Terra até aqui. Esta é a grande espiral de Andrômeda, a galáxia vizinha. Chamamos nossas duas galáxias gigantes e algumas menores de grupo local. Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea, grupo local. Nem conseguimos ver nossa galáxia daqui.
é apenas uma entre milhares no aglomerado de Virgem. Aglomerado de Virgem. Nesta escala, todos os objetos que vemos, incluindo os pontos mais minúsculos, são galáxias. Cada galáxia contém bilhões de sóis e inúmeros mundos. Ainda assim, o aglomerado de Virgem em si é uma parte minúscula de nosso universo. Este é o cosmos na maior escala que conhecemos. Uma rede de centenas de bilhões de galáxias. É a última linha de nosso endereço cósmico. Por enquanto. Universo observável. Universo observável? O que significa isso? Mesmo para nós, em nossa nave da imaginação, há um limite da distância que podemos ver no espaço-tempo. É nosso horizonte cósmico. Para além desse horizonte, estão partes do universo que estão distantes demais. Não houve tempo suficiente nos 13,8 bilhões de anos do universo para sua luz nos alcançar. Muitos de nós suspeitam que tudo isto, todos os mundos, estrelas, galáxias e aglomerados em nosso universo observável, é apenas uma bolha minúscula em um oceano infinito de outros universos. Um multiverso. Universo em cima de universo. Mundos infinitos. Beleza, pessoal. Deu para vocês aí mais ou menos perceber. O Neil deGrasse, esse astrofísico, apadrinhado pelo Carl Sagan, faz uma série espetacular. Quem quiser acompanhar, só ver a série dele aí, né? Tem no stream lá na Netflix. E ele comenta nessa a forma que a gente consegue observar. E ó, pegando da nossa galáxia, depois ele abre um pouco, pega a nossa vizinha Andrômeda, depois abre mais um pouco, e são 100 mil anos-luz que a luz conseguiria atravessar até chegar lá. E depois ele abre mais um pouco, só lembrando, dentro de um espectro visível cósmico. E aí ele vai e postula no seu final do vídeo a teoria do multiverso. Professor, o que é a teoria do multiverso? Partindo de um pressuposto de que o nosso universo que conhecemos, se ele se originou a partir de uma partícula menor do que um átomo, contendo matéria e energia e gravidade expansiva, por que não outros e outros universos estão surgindo a todo momento? E a gente tivesse num mar cheio de bolhas contendo o universo. Calma, não entra nessa complexidade. É só uma reflexão. Isso é só uma hipótese do que pode estar acontecendo. E tem muita gente, né, que costuma achar que é o centro do mundo, aquele arrogantismo, e usa aquela expressão, sabe com quem tu está falando. Não consegue se ver dentro dessa imensidão que é grande universo. Mais um documentário para a gente analisar. Vamos lá. Uma das perguntas mais intrigantes sobre o início do universo é justamente o que existia antes do início do universo. Tudo que conhecemos só começou a tomar forma 13,8 bilhões de anos atrás, quando um ponto infinitamente denso e massivo, uma singularidade, liberou toda a matéria e energia que há por aí. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o que existia no universo antes do Big Bang. Para além da explicação teológica que existia Deus que satisfaria os religiosos, os especialistas buscam resolver o enigma que não deixa descansar as mentes que se dedicam a estudar o assunto. A ciência em geral aceita a teoria do Big Bang, um momento há cerca de 13,8 bilhões de anos no qual uma grande explosão de luz fez com que uma densa esfera de matéria se expandisse, tornando-se cada vez mais leve e diluída, gerando um universo em expansão contínua. Muitos de nós, porém, continuamos a ter dificuldade para entender de maneira racional como que um pequeno ponto, menor que um átomo, continha uma densidade e uma energia inimagináveis capazes de fazer brotar tudo que existe hoje. Mais difícil ainda é entender o que havia antes do Big Bang. O físico e pesquisador britânico Stephen Hawking,
que morreu aos 76 anos no dia 14 de março do ano passado, tentou formular uma explicação inteligível para o grande público. Em um programa de televisão nos Estados Unidos, divulgado no início do mês da sua morte, o astrofísico norte-americano Neil Tyson perguntou a Hawking o que havia antes do Big Bang. O cientista britânico respondeu que o que havia antes da grande explosão era, basicamente, nada. Mas não se assustem, isso não quer dizer que não havia matéria. Ele se refere ao fato de que nada do que poderia existir antes do começo do universo tem algo a ver com o que veio depois. Portanto, o que existia antes não pode estar contemplado em qualquer teoria que formulemos para explicar nossas observações atuais. Para Hawking, nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang. O universo evoluiu de maneira independente ao que havia antes. Até a quantidade de matéria do universo pode ser diferente do que havia antes da explosão, porque a lei de conservação da matéria não se aplicaria ao Big Bang. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o espaço e o tempo juntos formam um contínuo de espaço-tempo que não é plano, mas sim curvo, por causa da matéria e energia que contém, disse Hawking no programa. Eu adoto o enfoque euclidiano, tridimensional à gravidade quântica, para descrever o início do universo, pelo qual o tempo real e ordinário é substituído pelo tempo imaginário, que se comporta como uma quarta dimensão do espaço, explicou. Na interpretação euclidiana, a história do universo no tempo imaginário é uma superfície curva em quarta dimensão, como a superfície da Terra, mas com dimensões adicionais. Mas o que isso significa? A forma de explicar isso é imaginarmos que estamos perto do Polo Sul, por exemplo. Se caminharmos um pouco para o sul, finalmente chegaremos ao polo, mas uma vez ali já não poderemos seguir mais ao sul. As regras de direção e orientação que nos guiam normalmente na Terra não se aplicam. Não há nada ao sul do Polo Sul. Portanto, não havia nada antes do Big Bang, disse Hawking. As conclusões do cientista se adequam à condição sem fronteiras do universo que ele formulou em colaboração com James Hartle, da Universidade da Califórnia. Em outras palavras, o contínuo de espaço-tempo é uma superfície fechada sem fim, como a superfície da Terra, sobre a qual podemos seguir caminhando eternamente sem cair dela. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso. Show, galera. Muito bom a explicação, né? Muito bom também ver aquele buraco de minhoca. E pra gente concluir a nossa aula de hoje, o tema da nossa próxima aula vai ser sobre a formação do sistema solar, beleza? E para concluir, as referências bibliográficas e uma indicação literária para quem gosta da arte da leitura, que é fundamental para tudo, né? Aqui, Armas, Germes e Aço, uma obra do Jeremy Damon, explicando aí por que não foram os povos asiáticos, africanos, os ameríndios, tupis guaranis, os povos hindus que ocuparam a Europa, e sim os povos europeus que ocuparam a América, a África e a parte da Ásia. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, quero dar meu agradecimento especial a todos e todas por ter acompanhado até esse exato momento. Qualquer dúvida deixa no chat ou manda lá na plataforma. E é isso aí. Também estou aberto a sugestões de novas aulas. Valeu, falou!